Olá, bom dia. Meu nome é Yasmine Maluf e junto com a Marina e com a Silvia, nós vamos fazer a apresentação do tema do Airbnb, a responsabilidade do anfitrião e do locatário. Em um primeiro momento, eu vou trazer aqui, o conceito e a natureza jurídica da relação de locação via Airbnb e os possíveis tratamentos legislativos, inclusive considerando a decisão mais recente do STJ, sobre o tema, de maio desse ano. Em um segundo momento, os meus colegas vão trazer a questão das características contratuais desse tipo de locação e, efetivamente, a questão da responsabilidade do anfitrião e do locatário. O Airbnb, ele chegou no Brasil em 2012 e é uma plataforma digital que tem como objetivo o compartilhamento de imóveis e serviços de locação para hospedagem. Ele é um canal de negócio direto entre o anfitrião, o hosts, e os hóspedes, o guests. Então, é entre o anfitrião, que é o locador, e o hóspede, que é o locatário. A gente está falando aqui em Airbnb, mas hoje existem outros serviços, outras plataformas que prestam exatamente o mesmo serviço, que é como o HomeAway, o Vrbo, a Trivago, entre outros, que atuam de forma bem semelhante, possibilitando que os proprietários de imóveis ociosos rentabilizem esses espaços ociosos, ou pelo menos parte deles, por meio de locações diárias. O aplicativo ele atua como um simples intermediário do negócio, aproximando o locador e o locatário, e não se envolve diretamente nas condições, nos preços, em nada. Esse tipo de contratação, ela tem como principal característica que não tem um prazo mínimo, então são vendas diárias, não há solicitação de garantia, vistorias, autorizações, nada como tem no contrato normal de locação, e todo o procedimento ele é realizado via plataforma. Tá? A natureza contratual dessa relação via Airbnb, ela é bem controversa, tá? Existem duas correntes. A primeira entende tratar-se de contrato de hospedagem, então regulada pela Lei 11.771 de 2008, e a segunda corrente entende que trata-se de locação por temporada, então ela é regida pela Lei de Inquilinato. Bom, vamos trazer aqui algumas características das relações que são regidas pela lei que trata de hospedagem para turismo, e para a gente tentar ser uma relação com o contrato do Airbnb, com a relação formalizada via Airbnb. Nessa lei, no artigo 21, ela define quem são os prestadores de serviço, que se enquadram nela, e menciona que são aqueles que fornecem meios de hospedagem. Já no artigo 23, ela traz o seguinte texto: consideram-se meios de hospedagens os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, oferecidos em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários denominados serviços de hospedagem mediante adoção de instrumento contratual tácito ou expresso e cobrança de diária. A referida lei, ela enquadra os meios de hospedagem como empreendimento ou estabelecimento dos prestadores de serviço de turismo, e tudo que esteja nessa cadeia. Então, elas precisam oferecer as unidades de forma exclusiva ao hóspede, tá? E ela ainda determina que esses estabelecimentos ou empreendimentos tenham cadastro no Ministério do Turismo para poder exercer sua atividade de forma regular. No caso da locação do Airbnb, primeiro, a gente não tem esse registro no Ministério do Turismo, Dois, não necessariamente as diárias, são diárias de uso exclusivo do hóspede, já que o anfitrião ele pode alocar um quarto, ou um quarto para cada hóspede diferente, então ele pode ter áreas compartilhadas.
Mas a gente vê, né, algumas decisões judiciais, né, nesse sentido, considerando que se aplica essa lei à relação mantida, feita via plataforma do Airbnb, né? Então aqui eu trago uma decisão de um juiz do Rio de Janeiro e ele fala o seguinte, que a partir do momento, né, que você tem alocação com diária, com data de entrada e saída com check-in e check-out, que isso caracterizaria uma hospedagem, né, uma relação de hospedagem, então que se aplicaria a Lei 11.771 de 2008. Tá? Bom, vamos agora analisar a lei do inquilinato, né, para verificar a viabilidade de aplicação dos seus termos à relação mantida, formalizada via plataforma do Airbnb. A lei do inquilinato, nos seus artigos 48 a 50, ela traz a modalidade de locação por temporada, né, e aí tem como característica a alocação para fins residenciais por período não superior a 90 dias e a possibilidade de cobrança antecipada do valor do aluguel, né? Que são 3 características que são semelhantes à alocação do Airbnb. Além disso, a lei de locação, ela não exige que um contrato de locação seja formal, né? E inclusive ela fala que o contrato de locação ele não é solene, podendo revestir-se de forma que as partes escolherem escrita ou verbal. Então, desse ponto também não teria qualquer tipo de problema, né? Então a gente vê aí que tem aí possibilidades de utilização dessa lei no contrato de locação. No entanto, há críticas com relação à aplicação da lei do inquilinato à relação mantida, né, pelo Airbnb, né, formalizada via plataforma Airbnb. Quem critica essa aplicação, ela fala que as locações via Airbnb não teria essa finalidade de residência temporária, e mais que você estaria falando em hóspede, não em locatário, né? Inclusive o Venosa, um texto sobre a questão, ele traz, né, uma afirmação nesse sentido. Ele fala o seguinte: a alocação por temporada se destina a lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras no imóvel do locatário em situações similares, como dispõe o artigo 48. Porém, há que se ressaltar que na alocação por temporada há locatários e não hóspedes, né? E aí a questão, então, não seria da lei do inquilinato, não se aplicaria nesse ponto, tá? O entendimento jurisprudencial, ele tende mais à aplicação da lei do inquilinato do que a questão da lei, né, sobre hospedagem e turismo, né? Então, mesmo porque essa questão da finalidade de residência, né, quem argumenta que aplica a lei do inquilinato fala que na decisão, né, do recurso HC, né, o 9.736/2, o STF teria já entendido que é residência qualquer lugar privado, não aberto ao público, e, né, onde a pessoa está, né? Então, pensão, hotel, motel também poderia ser considerado residência. Então, não teria esse problema da residência temporária, né? Dessa exigência de residência temporária. O Ministério do Turismo, ele, inclusive, já se pronunciou sobre a questão, falando que não se aplica a lei, né, 11.771 de 2008 a essa relação do Airbnb. Né? Eu trago aqui, então, uma jurisprudência sobre o assunto, né? É uma decisão aqui do TJ de São Paulo, e que considera que se aplica a lei do Airbnb, a lei do inquilinato às relações de Airbnb, e o que ele fala, né, que são espaços curtos de tempo, que não descaracteriza a destinação residencial do condomínio, né? Então, a questão do ser diária,
e essa finalidade residencial não teria o condão de afastar a aplicação da lei do inquilinato a essas relações do Airbnb. Bom, recentemente, o STJ teve a oportunidade de julgar um processo referente à possibilidade de uso das unidades habitacionais de condomínio em locações de Airbnb, né, no RESP 1819075 do Rio Grande do Sul. E apesar do ponto central desse julgamento não ser a questão da aplicação da lei ou da natureza jurídica do contrato Airbnb, ele trouxe alguns argumentos com relação a isso, né, que dão um norte para a gente aí, para a definição do que é, né, que bicho que é essa relação, né? Desculpa a informalidade, mas né, então eu trouxe aqui a ementa, né, da decisão, mas o que é importante mesmo para a gente são os pontos que foram trazidos no acórdão, né, algumas afirmações muito interessantes, tá? Então eu trouxe aqui, né, resumidamente os principais pontos. O primeiro, né, que ele traz, ele fala, o acórdão ele traz o seguinte, que o conceito de domicílio e residência, né, previsto no Código Civil, ele está centrado na ideia de permanência e habitualidade, que não se coadunam com as características de transitoriedade, né, que a gente tem nos contratos do Airbnb, né? Então, que na verdade os contratos seriam os contratos atípicos de hospedagem, nunca um contrato regido pela lei do inquilinato, né? Ele ainda fala o seguinte, que ele não se enquadra na definição, né, das locações tradicionais, né, da lei do inquilinato, nem mesmo na antiga definição, né, de aluguel por temporada, né? Então ele meio que repisa essa questão da impossibilidade. Ele ainda afirma, né, que a alocação por temporada ela não prevê o fracionamento do imóvel, né, para os quartos, né? Então essa possibilidade de compartilhamento, né? Então que tal fato descaracterizaria aí a alocação por temporada, tá? E da mesma forma ele fala que não que a relação, né, de locação via Airbnb também não se enquadra na Lei 11.771 por conta da ausência do formalismo necessário, né? Então a inscrição aí no Ministério do Turismo, né? E finalmente ele fala o seguinte, que a utilização da unidade condominial na plataforma do Airbnb deve ser expressamente autorizada na Convenção de Condomínio e se está na convenção que o uso do imóvel, da unidade, deverá ser residencial, essa unidade não poderia ser locada via Airbnb, tá? O que a gente vê aqui, realmente, é que o STJ acabou, né, afastando as duas correntes que defendiam aí a natureza, né, do contrato e qual lei deveria regular, né? Então hoje a gente tem um posicionamento, né, um terceiro, que é um contrato atípico, né, sem legislação específica, né, que torna aí uma relação bem insegura, né, porque a gente não tem qualquer tipo de regularização, né, legislação, o que for, e torna aí premente a necessidade do legislativo trazer aí algum tipo de regramento que regule a relação, né, de locação via Airbnb. Em 2015, a gente teve aí uma tentativa, né, de regulamentação, né, teve uma PL, a 748 de 2015, que foi arquivada no mesmo ano, era uma PL do Senado, que tentou aí criar uma regulamentação para os contratos de locação via Airbnb, né? Então,
mas isso não foi para frente, né? Então foi arquivado. Então hoje a gente está numa situação que, né, parte da doutrina e jurisprudência entende que é hospedagem, parte entende que é lei do inquilinato, e agora a STJ entende que não é nenhum dos dois. Então a gente está aí num limbo, né? Agora eu vou a, a Marina vai trazer aí a questão das características do contrato, né? E finalmente a Silvia no final vai trazer aí a questão das responsabilidades advindas desse tipo de relação, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marina, eu vou dar andamento agora nessa frente em relação ao instrumento contratual utilizado no Airbnb. E aqui nesse ponto a gente vai falar inicialmente sobre algumas diferenças na base de estudo da estrutura contratual que concerne o Airbnb. Então, quando a gente começa a pensar nessa seara, a gente pode observar que tem uma grande discussão em relação à natureza jurídica, se ele se equipararia a um contrato de locação, a um contrato de locação por temporada, ou até mesmo a uma questão de hospedagem, como acontece, que é regida pela própria lei do turismo, que a gente tem especificamente, tá? Então, hoje, quando a gente olha para essa questão do Airbnb, a gente não tem uma decisão dos tribunais que ainda que seja vinculante, que tenha repercussão geral, mas que elas podem se tornar aqui para frente, conforme isso for mais suscitado pelo sistema judiciário. E também a gente não tem nenhuma doutrina mais robusta em relação a isso, e então a análise acaba sendo pautada pela própria norma e artigos científicos que relacionam nesse sentido. A gente pode observar que hoje 2 cidades dentro do Brasil já possuem leis municipais regulamentando esse tema. A Lei Municipal 4.050 de 2017 do município de Ubatuba e a Lei Municipal 99 de 2017 do município de Goiás. Elas são normas bem rasas que trazem pouquíssimas informações, mas é só um pontapé inicial para conseguir começar a regular toda essa história do Airbnb, que acaba sendo um tema interessante. Passando para o próximo tema, a gente vai observar que hoje, principalmente em relação à natureza jurídica, que a gente tem essa discussão, por não haver uma norma específica, a gente pode olhar a singularidade, semelhança e diferença que a gente observa nessa relação do Airbnb com outras modalidades de locação, principalmente que a gente tem hoje pela lei do inquilinato. Então, quando a gente fala em locação residencial, a gente sempre preconiza que é para fins de moradia, e que normalmente vai ter um prazo igual ou superior a 30 meses. Obviamente que isso pode ser acordado entre as partes, mas a gente já traz essa primeira subclassificação que a lei do inquilinato vem aqui nesse sentido. Um segundo ponto que a gente tem é a locação para temporada, que nesse ponto a gente tem a residência como uma forma sendo temporária para o locatário, para realização de cursos, lazer, etc., o que for aqui, e que ela não tenha um prazo superior a 90 dias. No terceiro momento, a gente vai ter a locação não residencial, que é para fins de comércio, e ela vai ter um prazo determinado de acordo com o contrato e com as demais premissas que a própria norma traz nesse sentido. Então, quando a gente observa que essa distinção, essas 3 tranches, a gente já olha aqui que quando a gente olha para o contrato da Airbnb, talvez ele pudesse assemelhar a questão de locação pré-temporada, por ter uma finalidade similar, mas a gente tem aqui a questão de não superior a 90 dias. Atualmente o site não tem essa limitação, ele acaba correndo mesmo pela disponibilidade do imóvel, então a gente não consegue classificar aqui e dar uma certeza que isso seria mais que 90 dias ou menos que 90 dias, mas aqui a gente teria esse ponto inicial de diferença, porque a gente tem alguns outros que a gente vai ver adiante. Então, aqui quando a gente começa a observar que o Airbnb em análise poderia se confundir com a questão de locação por temporada, a gente está analisando de novo a norma do inquilinato, mas aqui a gente traz um quadrinho onde a gente tem algumas diferenciações. Então, quando a gente fala aqui em locação para temporada, a gente tem de novo aquela questão que é residência temporária e tudo mais, então esse ponto realmente é semelhante com o do Airbnb. Mas a gente tem aqui que uma obrigatoriedade em relação ao contrato, principalmente para ter a descrição dos móveis e utensílios e tudo isso que vai ser entregue naquele imóvel. E hoje a gente tem o ponto de que não há um contrato específico no Airbnb firmado nessa modalidade. O que a gente tem aqui é uma contratação eletrônica e que a gente entende que se classificaria como um contrato atípico se a gente for pensar nessa modalidade.
E hoje, o que o anfitrião ele pode fazer? Ele pode tentar incluir ou firmar os contratos com os hóspedes, ele pode fazer essa solicitação. Existe até um disclaimer no próprio site do Airbnb em relação a isso, mas o anfitrião é obrigado a divulgar os termos desse contrato antes do hóspede fazer a reserva. Por quê? Para caso o anfitrião solicite que o hóspede assine esse contrato, sem notificar ele antes da reserva, o hóspede ele pode se recusar e pedir o cancelamento da reserva sem penalidade, sem qualquer coisa nesse sentido. Mas o Airbnb, de novo, ele traz mais um disclaimer de isenção da responsabilidade dele, que ele não auxilia no cumprimento de qualquer política em especial em relação ao contrato do anfitrião. E ele sugere ainda que, se o anfitrião for fazê-lo, que ele faça isso nas próprias mensagens do display da plataforma, para deixar de uma forma mais simples e intuitiva e que fique mais fácil para o hóspede ter acesso àquela informação. Um outro ponto que a gente pode ver aqui é que o locador vai poder receber só uma vez antecipadamente os aluguéis, encargos e exigir qualquer modalidade de garantia. Aqui, de novo, a gente tem um outro ponto de divergência, porque a gente não tem essa modalidade de garantia aqui. Como a gente vai ver mais pra frente, o Airbnb tem algumas garantias, mas não é em relação ao que a norma preconiza. Então, a norma tem as especificidades, as garantias específicas que são permitidas, e a gente não tem essa filiação aqui dessa modalidade de garantia. Aqui também a gente tem a premissa de que, terminando o prazo, a alocação pode ser prorrogada por prazo indeterminado. Sendo essa alocação prorrogada por prazo indeterminado aqui na alocação por temporada, isso já não pode acontecer no Airbnb, porque o hóspede só vai conseguir fazer uma renovação se houver disponibilidade do imóvel, porque normalmente eles já têm as datas específicas que já estão disponíveis no site quando você vai fazer sua própria locação. Um outro ponto que a gente tem aqui também, que tendo a prorrogação, o locador somente pode denunciar o contrato depois de 30 dias do seu início. Aqui a gente também não tem essa possibilidade de renúncia, uma vez que não foi firmado um contrato específico aqui nas premissas da norma. A gente tem, de novo, essa modalidade de contrato atípico, então aqui também não seria aplicável. Continuando, um ponto que a gente pode verificar também é que uma relação contratual que a gente consegue levantar para esse momento seria só a relação contratual que é realizada entre a própria empresa do Airbnb com o anfitrião, onde a gente vai ver ali para frente que tem alguns termos e serviços que ele acaba pactuando ali na hora que ele adere à plataforma para poder disponibilizar o imóvel para locação. E aqui a gente começa a olhar de um outro aspecto também em relação a questão de hospedagem, que também é uma outra discussão sobre a natureza jurídica em relação do contrato de Airbnb com hospedagem. Então, aqui a gente tem os principais pontos de comparação, que hoje a hospedagem é regulada pela Lei do Turismo, que é a Lei 11.771 de 2008. E realmente existem algumas similaridades, como por exemplo, a gente observa aqui que ele preconiza que são empreendimentos, estabelecimentos que, independente da sua constituição, são destinados a prestar serviço de alojamento temporário. Então aqui a gente tem, de novo, uma semelhança, mas no Airbnb a gente tem uma contratação atípica, mas que ela também acontece por meio de cobrança de diária. Então, aqui a gente tem essa questão de cobrança de diária também em relação à hospedagem, então se classifica aqui na mesma tranche. E aqui a gente fala também o instrumento contratual tácito ou expresso. No caso, aqui a gente tem o aceite eletrônico, que a pessoa faz quando adere à plataforma, quando faz a reserva. Então, a gente entende que aqui também teria esse contrato sendo pactuado por meio desse aceite eletrônico, ainda que um contrato atípico. Num outro ponto, que aí já acaba sendo um pouco inviável, hoje na norma de turismo eles falam sobre a questão de ter uma licença de funcionamento expedida por autoridade competente, o que no caso do Airbnb fica inviável o cumprimento, tendo em vista que a gente tem pessoas físicas disponibilizando um bem para locação, um bem imóvel para locação, então é impossível que você solicite que uma pessoa física tenha esse tipo de licença de funcionamento, que aqui pensando poderia até ser um alvará. Então no caso não tem como a gente ter essa demanda aqui, realmente seria inaplicável. Mas, de novo, ele traz, no próximo inciso do próprio artigo 24 aqui da norma, falando que no caso de determinados empreendimentos, que eles denominam como condomínio, hoteleiro, flat hotel, quando a gente olha para a natureza que tem hoje o Airbnb, dos imóveis que são disponibilizados por essa plataforma, a gente entende que ele se classificaria aqui dentro desses imóveis que são classificados nesse rol que a norma traz. Um outro ponto que acaba sendo inviável também é que eles solicitam um documento comprobatório de enquadramento sindical da categoria da atividade de hotéis e tudo mais, o que, de novo, pela Airbnb a gente não tem
essa questão, que é uma plataforma onde pessoas físicas se conectam com outras pessoas físicas para disponibilização de um imóvel para locação. Então, de novo, a gente já tem um impasse nesse ponto. Continuando aqui, a gente tem a questão de zoneamento, que é em relação às zonas que estão inseridas no imóvel, então se é uma zona residencial, se é uma zona comercial, residencial, e essas zonas mistas, que são tanto comercial como residencial, são aptas à hospedagem, então tem todos esses pontos que acabam sendo observados, que a gente entra numa outra seara também, que é sobre a questão quando o Airbnb acontece pela locação de imóveis dentro de condomínio. Então, a jurisprudência tem se manifestado nesse sentido, mas tem uma grande divergência em decisões em relação a ser possível ou não ser possível, inclusive em decisões relativas a isso ser aprovado naquele próprio Comitê de Constituição do Condomínio, ou eventualmente em deliberações de Assembleia Geral, para esse fim. Então, tudo isso ainda é muito discutido e a gente ainda não tem uma decisão pacificada nesse sentido, se é totalmente permitido ou não. Então, a gente utiliza até como exemplo que anteriormente não era permitido você ter um cachorro dentro de prédios. E depois, pelo costume das pessoas sempre terem, acabou sendo possível. Então, o Airbnb acaba indo na mesma linha, com uma questão de um costume que acaba sendo praticado e que é um pouco difícil de ser controlado. Reiterando o ponto das garantias, que hoje a gente não tem uma modalidade de garantia por meio da plataforma, o que existem são garantias da própria empresa, da Airbnb, que são os termos de serviço e também do seguro de proteção ao anfitrião, no caso de ocorrência de algum dano. E aí um ponto interessante, que hoje países como Paris e Barcelona eles já têm uma legislação específica, regulando o período máximo que o proprietário do imóvel pode dispor desse bem para locação no Airbnb, também falando sobre a necessidade de registro dessa matrícula na prefeitura da cidade, para estar tudo regularizado, mas esse ponto que eu achei interessante foi em relação ao período, definindo o período máximo que o proprietário, o anfitrião, pode deixar esse imóvel disponível para locação. Por quê? Para que não gere um enriquecimento sem causa para ele, no sentido de que o valor da diária no Airbnb é muito mais alto do que seria normalmente por um contrato por locação por temporada, entendeu? Então, esse ponto acaba sendo muito interessante, que ele também tem o interesse de proteger a questão econômica, também para não ter escassez de moradia, onde as pessoas só optariam por local Airbnb, por essa questão de facilidade de entrada de contrato, que não tem nenhuma necessidade de garantia, é muito fácil de você sair, também não tem nenhuma multa, mas também prejudicaria um outro lado econômico. Então, eu acho muito interessante esse ponto aqui. Eu encerro essa frente de instrumento contratual aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou Silvia. Vou continuar, então, a apresentação das minhas colegas e vou falar sobre a responsabilidade, né, as responsabilidades aí das pessoas envolvidas nessa relação dos contratos de Airbnb. Então, começo dizendo que como a gente viu aí, já uma relação tripartite, né? Existe uma pluralidade de sujeitos e de vínculos em uma única relação jurídica, no caso de locação de um imóvel ou de hospedagem, né? Então, na economia compartilhada, essa ideia de consumo depende da pluralidade e existe nessa pluralidade uma conexão, de forma que os vínculos entre o anfitrião, o Airbnb e o hóspede não são isolados, né? Então, o Airbnb, ele veicula os anúncios, mas não é ele que fornece o imóvel para o hóspede, né? É o anfitrião. Os pagamentos são feitos via Airbnb, que repassa o pagamento para o anfitrião, e existe, então, essa relação em que esses três entes conversam para firmar um contrato de uma única relação jurídica, né? Então, é disso que a gente vai falar. A discussão maior que existe em relação a essa questão do Airbnb é se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ou não para essa relação e para quais entes ele seria aplicável ou não, né? Eu estou chamando de hóspede e anfitrião, mas a gente já viu acima que existe essa discussão se a gente está falando ou não de hospedagem, de um contrato de hospedagem, ou de um contrato atípico de hospedagem sem lei, ou de um contrato de locação por temporada, né? Mas eu vou usar essa denominação só para esclarecer. E aí, então, os conceitos do Código de Defesa do Consumidor que são utilizados ou que são interpretados pela doutrina
e pela jurisprudência, quando a gente está falando de contrato de Airbnb, são principalmente os artigos 2º e 3º, que é a definição exatamente de consumidor e de fornecedor. Então, quem é consumidor e quem é fornecedor nesta relação. Então, o consumidor, né, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e o fornecedor, também um conceito amplo, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada e tal, também em relação à prestação de serviços, que é o que a gente está falando aqui. E esses conceitos claramente são insuficientes para resolver a questão da economia compartilhada, né? Mas são os conceitos que a doutrina e a jurisprudência tentam interpretar para um modelo que não existia na época em que o Código de Defesa do Consumidor foi pensado. Bom, eu coloquei esse esquema aqui, a gente vai falar um a um desses 3 vínculos, né? Mas eu acho que a gente, pela minha pesquisa, eu acho que a gente pode dizer que existe uma certa convergência de que nas duas pontas da relação que envolve o Airbnb, né? O Airbnb anfitrião e o Airbnb hóspede, existe uma certa convergência de que se aplica o CDC, a gente vai ver as discussões, mas me pareceu que a maior discussão ou a maior divergência seria realmente em relação ao anfitrião e em relação ao hóspede, né? Então, o anfitrião, sim, em relação à responsabilidade dele, seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil, aí o Código Civil puro, dependendo de como você interpretar essa relação, ou o Código Civil por aplicação subsidiária, a lei do inquilinato, né, que prevê a aplicação subsidiária do Código Civil no artigo 79, ou CDC por ser uma relação de hospedagem, ou mesmo um contrato atípico, e aí com todas as discussões se esse anfitrião seria ou não seria um fornecedor, se o hóspede seria ou não seria um consumidor em relação ao anfitrião. Aqui, então, começando sobre essa questão da responsabilidade do Airbnb, né, que eu disse que existe uma certa convergência de entendimento, se a gente for olhar a jurisprudência, e com base em que se diz que caracteriza essa relação de consumo. Tanto o hóspede quanto o anfitrião, né, que são os usuários da plataforma, adquirem o serviço como destinatários finais, né? O anfitrião como uma prestação de serviços de veiculação do anúncio e de intermediação desse contrato, e o hóspede também utilizando o serviço da plataforma, que é de veicular esse imóvel, que é do anfitrião, e de intermediar o negócio, de preparar os contratos e de fato, fornecer o contrato que será feito. O Airbnb, ele formula as condições do contrato, né? Os contratos, eles não são firmados, negociados entre o hóspede e o anfitrião. É a própria plataforma que propõe esse contrato e que propõe as regras que serão aplicáveis aos dois. Né? O Airbnb, ele recebe os pagamentos, né? Ele recebe o pagamento feito pelo anfitrião, retém uma taxa e repassa esse valor para recebe o pagamento feito pelo hóspede, retém uma taxa e repassa o pagamento para o anfitrião. E é o Airbnb também que impõe as penalidades, as restrições. Então, ele, para esse entendimento de que seria aplicável o CDC, ele é o prestador de serviços, ele não é um mero intermediador, ele não está só fazendo um anúncio, ele está efetivamente prestando um serviço para o anfitrião e para o hóspede. Então, por isso, ele faria parte da cadeia de fornecimento, né? Ele seria responsável aí, então ele seria um fornecedor para os dois, e ele seria também parte da cadeia de fornecimento quando você fala dos artigos 7º, parágrafo único, e 14º do CDC, quando existe algum problema em relação ao imóvel, né? Então, que a maioria das ações é em relação a isso, em relação ao cancelamento de reserva, em relação
as condições do imóvel. E aí o que a principal alegação do Airbnb é de que é de ilegitimidade, né, ou que ele não é parte legítima por ele não ser um fornecedor do imóvel em si, não poder responder por isso. E aí o que a gente vê é que a jurisprudência geralmente decide dizendo que o anfitrião não é um terceiro para excluir a responsabilidade, porque ele é parte na cadeia de fornecimento. E aí nisso estaria a responsabilidade também do Airbnb nesses casos. Bom, e aí a gente tem então um julgado que trata exatamente dessa questão da responsabilidade do Airbnb, né? Um julgado de 2018, que ele diz que, embora o Airbnb não seja o efetivo anfitrião ou locador dos imóveis oferecidos, é dessa empresa que o consumidor busca a prestação de serviço que lhe garante uma hospedagem tranquila, pelo preço previamente ajustado, sempre por meio do Airbnb, né, e com a garantia da empresa de que o consumidor não está sendo vítima de uma fraude ao aceitar o imóvel indicado na sua plataforma. Então, que aí o Airbnb responde, sim, pelos danos causados aos consumidores e eventual reparação. E aí esclarece, então, que o Airbnb ele cobra, né, por esse serviço, uma vez que ele fica com uma parte do valor pago. Então, isso basicamente é nos termos em que caminha a jurisprudência em relação à responsabilidade do Airbnb. E agora a responsabilidade do anfitrião, né, que é, como eu falei, o que me pareceu ser o maior ponto de discussão aqui. Então, a discussão que existe, né, se o anfitrião é ou não é um fornecedor em relação ao hóspede, e aí a crítica que se faz em relação à aplicação do Código Civil, né, esse entendimento de que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, desculpa, não Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável em relação ao anfitrião, porque ele não é fornecedor. Por quê? Porque é uma relação que não é o tradicional do consumidor, né, B2C, mas sim uma relação entre pares, e que não há necessariamente uma vulnerabilidade maior de um dos dois, anfitrião ou hóspede, né? O que essa interpretação explica é que o anfitrião, muitas vezes, ele é tão vulnerável, né, quanto o hóspede. Ele não detém o controle de todas as informações que estão com o Airbnb, ele não detém o poder de estabelecer as cláusulas, de negociar, isso tudo é feito pelo Airbnb. E ele, muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma empresa, né, que tenha uma hipersuficiência em relação ao hóspede. Ele é uma pessoa física que está ali locando o seu imóvel, o seu segundo imóvel, e que, se a gente olhar para o propósito do Código de Defesa do Consumidor, que é proteger o consumidor como uma parte vulnerável nessa relação de consumo, que isso não existiria quando a gente olha para a relação anfitrião-hóspede, porque não há uma parte mais vulnerável do que a outra. O outro argumento utilizado pela corrente é que o anfitrião carece, na maioria das vezes, de profissionalismo, excluindo aí os casos de pousadas e hotéis que veiculam o seu imóvel via plataforma do Airbnb, que o anfitrião, aquele anfitrião típico, pessoa física que oferta o seu imóvel, ele faz muitas vezes de forma esporádica ou, mesmo quando faz de forma frequente, aquilo não é desenvolvido como um negócio. Então, não teria o profissionalismo que a doutrina exigiria para que isso qualificasse uma figura de fornecedor. E que aí, então, para esse entendimento, seria uma relação civil. Né? Então, para esta parte da doutrina que entende que não se aplica o CDC para a relação do anfitrião e hóspede, eles entendem que o anfitrião é um consumidor em relação ao Airbnb, o hóspede é um consumidor em relação ao Airbnb. Mas a relação anfitrião e hóspede não é regida pelo CDC, ela é regida pelo Código Civil, pelo artigo 187, então, com base em culpa ou dolo, e não com a responsabilidade objetiva do CDC. Mas,
como eu falei, esse me pareceu ser o ponto mais controverso. Existe uma corrente que defende que se aplica ao CDC, no sentido de que o anfitrião é um fornecedor em relação ao hóspede, mesmo que ele não seja individualmente considerado uma parte mais forte do que o consumidor, né? Mesmo que não exista esse critério de vulnerabilidade ou de hipossuficiência, quando a gente olha na relação isolada hóspede-anfitrião, ou não exista profissionalismo, mas que em razão da cadeia em que ele está inserido, quando você coloca, né, lembrando daquele primeiro slide, que são relações, são 3 relações distintas, porém conexas, para formar uma única grande relação jurídica, e que aí, a partir do momento que você olha para isso como um todo, com a participação da plataforma, seria aplicável o CDC, por ser uma relação de consumo. E aí eu coloquei um trecho da professora Cláudia Lima Marques, que ela fala que 2 civis que se encontrem na internet, um exerce o papel aparente de fornecedor de serviços e outro de consumidor, que esta relação fique como que contaminada pelo business do guardião de acesso, que é, no caso, o Airbnb, que transforma o primeiro em consumidor e o outro em fornecedor direto do fornecedor indireto, né, que é o Airbnb. E que aqui este é o blend da economia compartilhada. Então, quer dizer, na verdade, é um mix, né? Você não deveria olhar só para uma relação isolada, você deveria olhar para o todo. E quando você olha para esse todo e para essa mistura de relações jurídicas, isso seria uma relação de consumo. E aí, eu trouxe esse julgado do TJ de São Paulo, recente, de 18 de outubro de 2021. Eu notei que a maioria das ações são, de fato, movidas contra o Airbnb, né? Obviamente, de mais fácil acesso, tanto no processo quanto para fins de receber, né? Do que mover contra o anfitrião. Então, a maioria das ações, das discussões, a gente tem em relação ao Airbnb, mas existem casos em que a ação é movida em relação ao anfitrião também. E aí, esse caso, por exemplo, tipicamente discute-se cancelamento de reserva ou más condições do imóvel. Então, o hóspede contratou via Airbnb para um imóvel, né, para se preparar, juntamente com pessoas próximas, para a cerimônia do seu casamento, e chegando lá, não conseguiu se hospedar devido às condições deploráveis da acomodação. E o entendimento do tribunal foi da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva e solidária das CORRES. Então, aplicou-se a solidariedade aí em razão da cadeia de fornecimento, né? Então, e aí um trecho do acórdão que ele diz, nesse contexto, e à luz das normas consumeristas, o anfitrião é corresponsável solidário, não é considerado um terceiro, e não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa. Pessoal, então chegamos ao fim. Eu e minhas colegas agradecemos a todos vocês que assistiram a nossa apresentação e esperamos aí que nossos comentários tenham ajudado vocês a refletirem sobre esses temas da responsabilidade nos contratos de Airbnb, que ainda é um tema sem solução na lei e sem com judiciário e doutrina ainda com bastante discussão sobre eles. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos.